Imagine um mundo onde a maldade chegou a um ponto irreversível, um lugar onde os valores se perderam, e a espera parecia ter desaparecido por completo. Corrupção, violência e desrespeito ao próximo tomaram conta da sociedade. Um mundo tão corrupto que o próprio Criador se entristece profundamente e decide intervir de maneira drástica. Neste cenário, Deus anuncia um juízo severo, um dilúvio que apagaria da face da terra tudo aquilo que estava destruído pela maldade, mas, em meio a essa escuridão, surge uma figura singular, Noé. Homem justo, íntegro, que encontra graça aos olhos de Deus, e é a partir dessa escolha, desse homem comum mas de fé inabalável, que a humanidade recebe uma segunda chance. Hoje vamos mergulhar na história de Noé e da Arca, explorando cada detalhe desse relato antigo e cheio de significados. Descobriremos como essas lições, de milhares de anos atrás, ainda podem transformar profundamente nossas vidas nos dias de hoje. Prepare-se para uma jornada de descobertas e reflexões, pois a história do dilúvio e da Arca vai muito além de uma narrativa antiga. Ela traz alertas, ensinamentos e inspirações que ecoam até os tempos modernos, convidando cada um de nós a encontrar nosso próprio caminho de fé e retidão em meio ao caos. A Bíblia descreve a era de Noé como uma época de extrema corrupção e violência, onde os valores foram abandonados, e a maldade se manteve por toda parte. Nesse período, o pecado não era apenas um desvio ocasional, mas a norma da sociedade. As pessoas viviam de acordo com seus próprios desejos, buscando impulsos egoístas que desconsideravam completamente o bem-estar do próximo. Era um ambiente onde o respeito e o amor estavam ausentes, e a decadência moral era vista como algo comum e até aceitável. E a violência permeava todas as camadas sociais, e aqueles que buscavam uma vida justa e equilibrada eram raros, praticamente invisíveis no meio ao caos da época. Podemos imaginar como Noé se sentiu, vivendo em uma sociedade onde a segurança e a justiça foram esquecidas. Cada dia ele testemunhava atos de desrespeito e maldade, atitudes de desumanidade que aos poucos corroíam o que restava de esperança e paz. A Bíblia destaca que a terra estava cheia de violência, sugerindo que o ódio e a opressão entre as pessoas alcançaram um nível alarmante. Não havia harmonia nem compaixão, apenas uma atmosfera de destruição e egoísmo. A terra não era mais um lugar de vida e paz, mas uma arena de conflitos constantes. Era como se o propósito original da humanidade tivesse se perdido, sendo substituído por interesses e rivalidades que destruíram qualquer resquício de dignidade humana. Essa descrição de uma época tão corrompida pode soar distante para nós, mas ao analisarmos profundamente, percebemos que há paralelos significativos com diversas fases da história humana. Em momentos de crise, guerra ou opressão, vimos sociedades inteiras desmoronarem sob o peso de suas próprias escolhas egoístas e violentas. E mesmo hoje enfrentamos desafios que ecoam essa realidade, com desequilíbrios sociais, violência urbana, e uma crescente indiferença em relação ao sofrimento alheio. Muitas vezes, somos confrontados com notícias e imagens que revelam como a humanidade ainda luta contra esses mesmos comportamentos e padrões destrutivos, repetindo os mesmos erros do passado. Noé, vivendo em meio a essa realidade distorcida, foi como um farol de resistência. Em meio à escuridão moral ao seu redor, ele manteve sua integridade e sua fé. A Bíblia descreve Noé como um homem justo, que andava com Deus, o que nos faz pensar na força interior necessária para manter seus princípios. Mesmo enquanto todos ao redor se entregavam à corrupção, ele foi um símbolo de esperança em um mundo desesperado, uma exceção em uma época marcada pela maldade. E essa postura de Noé nos leva a refletir sobre nossa própria vida e as escolhas que fazemos. Quantas vezes nos sentimos pressionados a agir de acordo com o que é comum, mas sabemos que não é o correto? A história de Noé desafia a ideia de que devemos seguir a corrente da sociedade, lembrando-nos de que mesmo em um ambiente difícil, é possível ser uma voz de resistência e justiça. Esse contraste entre a integridade de Noé e a decadência ao seu redor mostra como, muitas vezes, o ser humano precisa fazer escolhas difíceis para se manter no caminho da retidão. Assim como Noé, todos nós somos desafiados diariamente a tomar decisões que nos afastem do que é fácil e confortável, mas que também nos aproxime do que é moral e correto. E assim como Noé, nossa fidelidade a esses princípios pode nos tornar exemplos vivos de resistência e fé para aqueles que estão ao nosso redor. A era de Noé, com sua corrupção e violência, não é apenas um capítulo sombrio da história, mas um espelho. Não podemos considerar muitos aspectos da sociedade contemporânea. E a postura de Noé nos convida a buscar uma vida que resista às influências negativas, tornando-nos instrumentos de transformação em tempos difíceis.
Noé foi considerado justo por Deus, uma figura de integridade em um tempo em que o mundo estava mergulhado na corrupção e no pecado. Ele se destacou como alguém que escolheu um caminho de retidão, sendo fiel e obediente a Deus, enquanto todos ao seu redor seguimos por uma trilha de egoísmo e destruição. Esse contraste entre Noé e sua geração é notável, pois ele decidiu ir na contramão da sociedade, preservando seus valores e princípios, mesmo quando todos à sua volta preferiam ignorar a moralidade. Em meio ao caos, ele vivia em resistência a ele, um farol de esperança em um mundo sombrio. A escolha de Noé de seguir a Deus e obedecer aos seus mandamentos é uma prova de sua força interior e de sua profunda verdade espiritual. Ele sabia que seu caminho não seria fácil, pois qualquer pessoa que escolhesse ser integrada em uma sociedade moralmente degradada enfrentaria desafios constantes. Mas Noé apareceu firme e decidiu manter sua fé, mesmo quando isso fez isolamento ou incompreensão por parte dos outros. Ele não foi influenciado pela maldade e pela violência ao seu redor, preferindo ser fiel a um propósito maior, algo que ele acreditava ser digno e verdadeiro. A história nos mostra que a integridade não é uma escolha popular. É uma escolha difícil, que exige coragem, determinação e fé inabalável. A fidelidade de Noé é um exemplo de como, em qualquer época, podemos escolher o caminho certo, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar em ruínas. A tentativa de seguir o comportamento coletivo é forte, mas Noé nos ensina que é possível manter uma postura de resistência e firmeza moral. Ele não se deixou levar pelas pressões externas, mas sim pelas convicções que carregava em seu coração. Sua decisão de construir a arca, mesmo sendo alvo de zombaria e descrição, mostra o quanto ele confiava nas instruções de Deus e o quanto estava comprometido com aquilo que considerava sagrado. Ele acreditou que, independentemente das circunstâncias, é possível viver com integridade e honra, e essa opinião o guiou em cada ação que tomou. A vida de Noé nos lembra que a integridade é um compromisso com algo maior do que as declarações imediatas. Em um mundo onde valores parecem constantemente diluídos, Noé simboliza a possibilidade de viver de acordo com princípios sólidos e imutáveis, e isso o fez permanecer como uma figura de destaque, um exemplo vivo de resistência em tempos de decadência. Ele nos mostra que é possível se manter fiel aos nossos valores, independentemente de quão adverso o ambiente possa ser. Sua história desafia cada um de nós a refletir sobre nossas próprias escolhas, e sobre o tipo de vida que queremos construir, mesmo em meio aos desafios e às pressões de nossa própria época. Deus instrui Noé a construir uma arca como refúgio, um verdadeiro abrigo destinado não apenas a ele e sua família, mas também a todas as espécies de animais que seriam preservadas durante o dilúvio. A construção da arca, desde seu início até os mínimos detalhes, foi ordenada de forma minuciosa, com cada medida, cada material, e cada estrutura cuidadosamente especificada por Deus. Esse nível de precisão não foi acidental. Noé seguiu fielmente cada instrução, não apenas como um ato de obediência, mas também como uma demonstração de confiança e respeito ao plano de Deus. Ele compreendeu que aquela arca não era apenas uma embarcação física, mas um símbolo de aliança e preservação. Esse ato de construir a arca representa mais do que uma obra de engenharia. É um testemunho da fé de Noé e de sua disposição em seguir as instruções divinas, mesmo sem compreender completamente o futuro ou a extensão do desafio que enfrentaria. A confiança de Noé na orientação divina é um exemplo poderoso de como a ópera de fé, especialmente em momentos de incerteza. Ele se dedicou à construção da arca como um propósito de vida, mesmo quando tudo ao seu redor parecia o contrário. A cada martelada e a cada estrutura erguida, Noé demonstrava sua completa devoção, investindo tempo, energia e recursos naquilo que Deus havia ordenado. A construção da arca também é uma mensagem sobre a importância da paciência e da perseverança no cumprimento de um propósito divino. Este não era um projeto que Noé pudesse concluir em um dia ou mesmo em alguns meses. A arca levou anos para ser construída, exigindo resistência e uma constante renovação de fé. A cada fase da construção, Noé reafirmava seu compromisso com o plano de Deus, demonstrando que ele estava disposto a esperar a tarefa incansavelmente até que a tarefa fosse concluída. Isso nos lembra que muitas vezes o crescimento espiritual e a proteção que buscamos decorrem de meio de processos que envolvem dedicação, personalidade e uma confiança firme na orientação divina. Além disso, a arca representa a importância de se preparar para o futuro, mesmo quando ele parece distante ou incerto. Noé sabia que o dilúvio viria, mas não tinha certeza de quando ou de como seria a magnitude desse evento. Mesmo assim, ele se preparou diligentemente, confiando que a proteção viria para aqueles que obedecessem.
Esse ato de preparar-se, de antecipar um perigo ainda invisível, mostra uma sabedoria e uma disciplina raras. A arca é um símbolo de que a obediência às orientações divinas oferece segurança, mesmo nas tempestades mais intensas. Por fim, a arca também simboliza o chamado para a proteção coletiva. Deus não planejou salvar apenas Noé e sua família, mas também tentou que ele incluísse os animais, simbolizando o cuidado de Deus com toda a criação. Essa instrução para proteger e preservar vai além do interesse individual e demonstra um compromisso com o bem maior, com a preservação da vida em todas as suas formas. A dedicação de Noé a esse chamado nos ensina que muitas vezes nossos esforços espirituais não visam apenas nosso próprio bem-estar, mas também o de todos ao nosso redor, pois a obediência e a preparação se tornam uma fonte de vitórias e segurança para muitos. Noé começa a construção da arca, uma tarefa colossal que consumiria anos de sua vida e exigia uma dedicação que restava. Esse projeto gigantesco exigia não apenas força física e habilidades práticas, mas também uma enorme capacidade de perseverança e fé. Ele estava construindo algo que para os olhos dos outros, parecia inútil e sem sentido. Afinal, ele erguia uma arca para um evento que ninguém havia presenciado antes, um dilúvio de situações inimagináveis. A aprovação inabalável e sua confiança absoluta no plano de Deus, um testemunho silencioso de sua devoção a cada dia de trabalho árduo. Ele reafirmou seu compromisso com aquilo que havia sido ordenado, mesmo sem ver qualquer sinal imediato do dilúvio. Esse ato de construção representa não apenas a materialização de um refúgio, mas também o poder da persistência diante das críticas e da incredulidade dos outros. Noé não construiu a arca em segredo ou longe dos olhares das pessoas ao redor, pelo contrário, ele estava no meio da sociedade e expôs comentários, críticas e zombarias constantes. As pessoas ao redor riam e questionavam sua sanidade, incapazes de compreender por que alguém dedicava anos de sua vida a algo tão absurdo aos olhos humanos. Mas mesmo assim Noé não se deixou abalar. Ele continuou dia após dia martelando e construindo, decidiu seguir a orientação que havia recebido. Essa determinação em meio à oposição é uma poderosa lição de como a fé verdadeira, muitas vezes exige resiliência e coragem para seguir em frente, mesmo quando outros não entendem ou desvalorizam nossos esforços. A construção da arca também representa um processo de crescimento espiritual para Noé. Cada prego e cada tábua adicionada à estrutura era um passo na sua jornada de amadurecimento e de aprofundamento de sua relação com Deus. Ao enfrentar os desafios da construção, ele foi moldando sua própria fé, fortalecendo seu espírito e seu compromisso com o propósito divino. Esse processo longo e exigente, ao invés de desanimá-lo, parecia renová-lo e dar-lhe mais força para a obrigação. Cada dia de trabalho era também um dia de meditação, de renovação da sua confiança e da sua certeza de que a obediência traria a recompensa prometida. Ele sabia que estava construindo algo muito maior que uma simples embarcação. Ele estava construindo o refúgio que abrigaria o futuro da humanidade. Noé nos ensina que a perseverança é uma qualidade essencial para qualquer empreendimento que vale a pena. Ele sabia que o sucesso não viria de um esforço rápido ou de uma solução fácil. Pelo contrário, ele aceitou que uma jornada seria longa e desafiadora, e que seria necessário enfrentar obstáculos tanto físicos quanto emocionais. As zombarias, a dúvida alheia e o desgaste físico eram partes desse processo. No entanto, ele não se permitiu vacilar ou desviar do seu propósito. Essa persistência, mesmo quando ninguém ao redor compreende o que ele fazia, reforça a ideia de que a verdadeira fé está disposta a sacrificar o conforto imediato em prol de um bem maior. Ele nos mostra que a dedicação e a constância em um propósito são mais fortes do que qualquer crítica ou falta de entendimento dos outros. Noé também representa o valor da fé prática, aquilo que se manifesta não apenas em palavras, mas em ações concretas. Ele não apenas acreditou nas promessas e nas instruções de Deus, ele agia de acordo com elas, mesmo sem ver os resultados imediatos. Cada esforço, cada dia de trabalho era um ato de fé materializado. Essa disposição de trabalhar pacientemente, mesmo em meio às dúvidas e dificuldades, é um convite para que reflitamos sobre como podemos aplicar essa mesma determinação e confiança em nossos próprios desafios. Noé nos mostra que quando seguimos um propósito maior, nossa persistência e obediência tornam-se fontes de inspiração e legado para as gerações futuras. Noé era um homem justo em uma época de grande corrupção. Enquanto ele trabalhava incansavelmente na construção da arca sob a orientação divina, também tinha uma missão desafiadora: alertar o povo sobre o julgamento iminente. Dia após dia, Noé usou palavras de advertência, tentando abrir os olhos daqueles ao seu redor.
Ele falou sobre o afastamento das pessoas dos caminhos de Deus, sobre as consequências do orgulho, da arrogância e da busca desenfreada por prazeres que cegavam o coração para a verdade. Mas suas palavras soaram como eco em um deserto, ignoradas por uma geração que não acreditou em nada além do que os próprios olhos puderam ver e suas mãos puderam tocar. Imagine uma cena: Noé com martelos e ferramentas, cercada por olhares céticos, sendo questionada e ridicularizada. Onde está a chuva? Onde está o tal julgamento de que tanto fala? Perguntavam com sarcasmo. Os dias passando, a mensagem de Noé se tornava cada vez mais urgente, mas o povo ria, continuava suas festas, seus banquetes, preocupados apenas em viver o momento. Noé continuou fiel em sua missão, construindo cada parte da arca com dedicação e paciência, sabendo que o tempo era curto, mas sem desistir daqueles que poderiam ouvir. Ele via além do presente, compreende o peso das consequências que se aproximam. Sabia que não se tratava apenas de salvar a própria vida, mas de oferecer uma última chance para aqueles que ainda tinham despertar. O trabalho de Noé foi visto como uma loucura, uma perda de tempo para aqueles que não acreditavam na possibilidade de algo diferente em suas vidas. A sociedade ao seu redor estava consumida por uma busca insaciável por satisfação, ignorando os valores mais profundos, os avisos de algo maior. Noé, no entanto, foi movido por uma força maior, algo que transcende a compreensão humana. Ele possuía uma visão clara do que estava por vir e por amor e compaixão, continuava a pregar, esperando que ao menos um coração se abrisse. Mas para a maioria as palavras de Noé soavam como fábulas, contos sem propósito. Assim, a cada dia que passamos, as pessoas foram se afundando mais em suas escolhas, deixando de lado qualquer vestígio de temor, qualquer sensibilidade espiritual. A arca continuou a tomar forma, peça por peça, prego por prego, mas a verdadeira mensagem de Noé foi rejeitada. No silêncio que antecedeu o dilúvio, Deus dá a Noé uma ordem inesperada, mas contém um significado profundo. Ele deveria reunir pares de cada espécie animal para levá-los à arca. Esse momento, muitas vezes contado como um simples detalhe da narrativa, revela, na verdade, um traço essencial do caráter divino, a sua preocupação com toda a criação. Deus não apenas fundou em preservar a humanidade, ele queria que a fauna e a flora continuassem após uma tempestade. Em cada espécie que Noé reuniu, desde os grandes animais até os pequenos e aparentemente insignificantes, Deus estava garantindo que nada seria perdido, que a vida teria uma nova chance de florescer. Imagine Noé, com o coração cheio de reverência, observando a chegada dos animais. Os filhos, os movimentos, a diversidade que ele testemunhou devem ser impressionantes. Cada criatura que aparecia, desde o leão ao coelho, ao elefante ao pássaro menor, era um lembrete da imensidão da obra de Deus. Cada par de animais que se aproximava era um símbolo de esperança, de um novo começo após o fim. Noé sabia que a missão que lhe foi dada não era apenas de sobrevivência, mas de continuidade. Deus estava ali em cada detalhe, garantindo que tudo que foi criado, por mais simples ou complexo que fosse, teria um propósito futuro. Aqueles dias de preparação foram marcados por uma interação única entre o homem e a criação. Noé cuidou de cada animal, preparando o espaço adequado para que todos pudessem suportar o tempo de confinamento na arca. Ele via em uma variedade de espécies, uma expressão de criatividade divina e compreendia que cada criatura era parte de uma ordem perfeita. Nenhum animal estava ali por acaso. Cada um deles cumpriu uma função na terra e, mais uma vez, cumpriria no novo mundo que surgiria após o dilúvio. A cena dos animais se reúne na arca ilustrada, de forma poética, a harmonia que Deus planejou para a criação. E é impossível não pensar na paciência e na sabedoria de Noé ao cumprir essa tarefa. Ele sabia que cada animal que cuidava representava uma promessa, um fragmento da criação que carregaria em si a essência de tudo que Deus havia feito. O zelo com que preparava tudo para a chegada de cada espécie demonstrava sua fé e seu respeito pela missão confiada a ele. Cada passo, cada movimento, era uma oração silenciosa, uma declaração de que ele entendia o valor de cada vida. Para Noé, esses animais não eram apenas companheiros de jornada, eles eram preciosos aos olhos de Deus, assim como ele próprio. Enquanto o mundo ao redor de Noé caminhava para a destruição, a arca se tornava um refúgio de esperança, um lembrete de que Deus cuida de cada detalhe, de que há um plano em meio ao caos. Deus, ao garantir a preservação de cada espécie, também nos mostramos o valor da responsabilidade, da compaixão e da continuidade. A ordem de Deus para reunir os animais antes do dilúvio não era apenas um ato de proteção, mas de amor, mostrando que mesmo nas horas mais sombrias, há um propósito, e que ele jamais abandonou aquilo que criou.
As primeiras gotas de chuva caem lentamente, mas com uma intensidade que poucas compreendem. O céu, que até então era uma paisagem amortecedora e constante, agora se transforma em um turbilhão de nuvens escuras e carregadas, como se a natureza estivesse em luto. Então, o que começou com leves pingos se transforma em uma torrente implacável. As águas não respeitam fronteiras, elas cobrem as casas, os campos, submergem as montanhas. Em poucos dias, tudo que antes era familiar é engolido pela força avassaladora do dilúvio. A cena é de pura devastação, e aqueles que antes ignoraram os avisos de Noé agora percebem, tarde demais, a magnitude do desastre. Não há escapatória. A água avança, cercando cada canto, cobrindo toda a terra. A arca, construída meticulosamente e com uma fé inabalável, flutua solitária sobre as águas, tornando-se o único refúgio em meio ao caos. Cada onda que choca contra a madeira reforça o contraste entre a destruição ao redor e a segurança dentro dela. Noé e sua família, junto com os animais, estão cercados pela escuridão do dilúvio, mas ao mesmo tempo estão protegidos. Ali dentro, cada um dos presentes carrega consigo a esperança de um novo começo, enquanto lá fora, a justiça de Deus se desenrola. A força do dilúvio mostra a natureza respondendo ao desequilíbrio causado pelas ações humanas. Aquela chuva torrencial não é apenas um aspecto natural. É um lembrete do poder absoluto do Criador e das consequências inevitáveis das escolhas que se afastam dos valores divinos. À medida que as águas sobem, emerge uma reflexão profunda. O dilúvio não é apenas sobre destruição, mas sobre restauração. Ele revela que, embora Deus seja compassivo e misericordioso, há um limite para a tolerância ao mal. A geração de Noé viveu de maneira desenfreada, sem considerar os valores espirituais, e isso levou a um ponto de ruptura. Esse momento reforça a ideia de que nossas escolhas têm peso, e que há consequências para a forma como decidimos viver. Deus, ao permitir que o dilúvio ocorresse, não estava apenas punindo, mas corrigindo o mundo que havia se perdido. Ele estava trazendo de volta uma ordem que havia sido violada, restaurando uma justiça que fora esquecida. Dentro da arca, Noé observa a transformação do mundo exterior. O som da chuva incessante e das ondas ferozes é um lembrete constante de que ele e sua família foram escolhidos para recomeçar. Esse privilégio traz uma responsabilidade imensa. Noé compreende que, assim como a humanidade antes dele, sua descendência terá o poder de decidir entre o caminho da concordância ou da rebelião. O silêncio dentro da arca contrasta com o tumulto exterior, mas cada membro de sua família sabe que o que acontece lá fora é um testemunho do impacto das ações humanas e do cuidado vigilante de Deus em preservar a justiça. Assim, o dilúvio não é apenas uma tragédia, mas também uma promessa de renovação. A arca flutuando sobre as águas representa a possibilidade de redenção e o compromisso de Deus com a criação. O dilúvio termina, mas a lição permanece. O poder da natureza, sob o comando divino, é capaz de moldar, restaurar e purificar, oferecendo um novo começo. Deus usou a própria terra para corrigir o curso da humanidade, lembrando-nos de que todas as escolhas têm um preço, e que Ele, em sua infinita sabedoria, sempre busca restaurar o equilíbrio e a justiça. O tempo passado dentro da arca foi uma prova de fé e resiliência para Noé e sua família. Imagine uma situação, isolados do mundo, sem saber quando ou como a jornada terminaria, sem a certeza de que as águas recuariam ou se viriam novamente à terra firme. Cada dia que passava era um desafio, uma espera repleta de incertezas. A arca, com sua estrutura de madeira robusta, não oferece o conforto que conhecemos. Era um abrigo seguro, mas também um lugar de confinamento e solidão. O barulho constante da chuva e o balançar das águas o cercavam, e o isolamento era uma lembrança diária do que havia deixado para trás. Nesse ambiente fechado, cercado apenas pelos animais e pelo barulho das águas, eles aprenderam a lidar com a paciência e a confiança em Deus. Viver no interior da arca projeta uma rotina de cooperação e cuidado. Eles são principalmente alimentares e cuidam dos animais, mantendo a organização e o funcionamento desse espaço limitado. Cada tarefa diária, cada pequeno gesto, era uma forma de manter a esperança viva. Houve o trabalho necessário para sustentar a vida dentro da arca, mas também o esforço constante para sustentar a fé e o espírito. Eles não sabiam quanto tempo duraria a espera, e é fácil imaginar que em alguns momentos, o medo ou a angústia poderiam se infiltrar em seus corações. No entanto, Noé, como líder e exemplo de fé, mantinha firme a confiança nas promessas de Deus. Ele lembrou sua família do propósito pelo qual estavam todos e da importância de perseverar até o fim. Esse período de isolamento na arca representa, de maneira simbólica, as situações de desafio que todos enfrentamos em nossas vidas.
Quantas vezes nos vemos em situações de espera, de incerteza, sem a visão clara de um desfecho? Noé e sua família viveram esse tipo de provação em uma escala imensa, confinada e limitada, mas unidos em uma fé que lhes dava forças. Assim como eles, cada um de nós enfrenta momentos em que a espera e a paciência se tornam nosso maior desafio. A arca, em meio às águas turbulentas, se torna uma imagem do refúgio espiritual que todos buscamos em tempos de dificuldade. Ela representa aquele espaço seguro, onde a fé nos protege das tempestades exteriores, onde Deus nos chama a confiar e perseverar mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Enquanto as águas cobriam a terra e o tempo parecia estagnado, a família de Noé também experimentava uma jornada interna. Eles precisaram fortalecer a paciência, alimentar a esperança e lidar com a realidade de um futuro ainda desconhecido. Esse período de espera os transformados, preparando-os para o novo começo que surgiria quando as águas finalmente recuassem. Naquele isolamento, longe do mundo que conheciam, eles aprenderam lições profundas sobre a importância da fé e da confiança. Não era apenas uma questão de sobreviver fisicamente, mas também de nutrir o espírito e manter viva a chama da esperança. Cada dia dentro da arca era um exercício de fidelidade, de resistência, de lembrar que por mais longo que fosse o período de espera, o propósito de Deus estava sendo cumprido. O tempo de isolamento e espera, portanto, não foi um vazio, mas um período de preparação. Deus, ao mantê-los todos, estava trabalhando em cada coração, fortalecendo a fé e moldando-os para a missão que viria após o dilúvio. Eles sairiam diferentes, mais fortalecidos e mais conscientes do valor da fé. A jornada dentro da arca é uma metáfora poderosa para as épocas de solidão e dificuldade em nossas próprias vidas, quando somos chamados a esperar, a acreditar, a confiar sem ver. Assim como Noé e sua família retornaram com força na fé para suportar cada dia, nós também somos convidados a enfrentar nossos próprios desafios, confiando que, mesmo no isolamento e na incerteza, Deus nos prepara para algo maior. Dentro da arca, após o longo período de espera e isolamento, Noé e sua família observavam ansiosamente qualquer sinal de mudança nas águas. Depois de tantos dias em meio ao dilúvio sem terra à vista, a esperança de um novo começo era uma chama que o precisava manter acesa. Então, Noé decidiu soltar um corvo, um pássaro resistente e ágil, para verificar se as águas estavam baixadas. O corvo voa, circula sobre as águas, mas não encontra conservação e logo retorna. A primeira tentativa de Noé não trouxe o resultado esperado, mas ele não desistiu. O corvo, embora veloz e forte, não trouxe o sinal de terra que a família de Noé esperava. Contudo, essa ação é um ato de esperança, uma busca por uma resposta que traria o colapso de saber que o novo começo estava próximo. Passados alguns dias, Noé resolve então soltar uma pomba, um símbolo de paz e pureza. Diferente do corvo, a pomba representa uma busca mais delicada, quase espiritual, por um sinal de vida em meio ao caos. Ela voa sobre as águas, e todos aguardam ansiosamente seu retorno. Quando a pomba retorna sem nada em seu bico, a espera se intensifica, e a família de Noé deve enfrentar a paciência e a fé mais uma vez. A pomba simboliza o coração de Noé e sua família, que anseiam por um mundo renovador, uma terra onde poderá pisar e recomeçar. Mesmo sem respostas imediatas, eles intimam, aguardam e se preparam, sabendo que cada dia que passa a aproximação do plano de Deus para suas vidas. Então, Noé aguarda mais 7 dias e solta a pomba novamente. Dessa vez, a espera é recompensada. A pomba volta com uma folha de oliveira em seu bico, um símbolo que transcende o simples ato de sobreviver ao dilúvio. Essa pequena folha representa a promessa de renovação, um lembrete de que a vida ainda existe e floresce em algum lugar além das águas. A oliveira, uma árvore forte e rigorosa, é um sinal claro de que Deus preparava o renascimento de toda a criação. A folha é um pequeno símbolo, mas carregada de um significado imenso, representando que a graça e a restauração estão a caminho. Para Noé e sua família, a visão daquela folha verde traz à tona a certeza de que o pior passou e que um novo ciclo estava prestes a começar. A folha de oliveira representa mais que um pedaço de terreno, ela é o sinal de reconciliação entre Deus e a humanidade. É como se Deus estivesse oferecendo uma segunda chance, um recomeço depois de tudo o que havia acontecido. A folha é a confirmação de que a terra está pronta para ser habitada novamente e que a destruição não seria o capítulo final da história. Essa pequena folha, entregue pela pomba, é o símbolo de que a vida, mesmo após um período de caos e destruição, pode renascer. Noé e sua família, ao verem a folha, não apenas experimentam um rompimento de ver a terra próxima, mas também sentem a paz que vem da certeza de que Deus ainda está com eles, guiando-os para um futuro onde terão a oportunidade de recomeçar.
Assim, o retorno da pomba com a folha de oliveira é um momento de profunda esperança e consolo. Ele representa o fim de um ciclo e o início de outro, onde a humanidade, através da família de Noé, terá a chance de trilhar um novo caminho. A folha em si é um símbolo da renovação da aliança entre Deus e o homem, uma aliança baseada no compromisso de cuidar da criação e viver de acordo com os valores que ele havia previsto. Noé e sua família entendem que, ao saírem da arca, terão a missão de reconstruir e de honrar o propósito divino, preservando a vida e vivendo em harmonia com os desenhos de Deus. A pomba com a folha de oliveira é, então, mais que um sinal de terra firme, é a promessa de que a graça e o amor de Deus ainda estão presentes, mesmo após a tempestade. O dilúvio havia terminado, as águas finalmente haviam sido recuperadas, e a arca de Noé encontrava-se reservada na terra firme. Noé e sua família saem da arca com um sentimento misto de colapso, gratidão e responsabilidade. Ao pisarem novamente na terra, sinta o vento fresco, veem o céu limpo, e uma sensação de renovação os envolve. Foi uma jornada difícil, marcada por desafios e incertezas, mas agora estava diante de um novo mundo, uma nova chance de reconstrução. E é nesse momento que Deus estabelece com eles uma aliança sagrada, algo que selaria para sempre a confiança de que, por mais duras que sejam as tempestades da vida, há uma promessa divina de esperança e renascimento. Para selar essa aliança, Deus oferece um símbolo poderoso, o arco-íris. No céu, as cores surgem posteriores, formando um arco que um dos extremos do horizonte, como se fosse um abraço divino perto da terra. Cada cor no arco-íris representa algo além do que os olhos podem ver. O vermelho vibrante, o laranja quente, o amarelo reluzente, o verde suave, o azul profundo e a violeta misteriosa. Juntos, eles formam uma promessa visual, um lembrete eterno da aliança de Deus com a criação. O arco-íris é muito mais que um aspecto natural. Ele é uma mensagem clara de que, apesar dos erros e falhas humanas, Deus escolhe preservar a vida e renovar a terra, abrindo portas para um novo começo. Essa aliança entre Deus e Noé não é apenas uma promessa para ele e sua família, mas para toda a humanidade. Deus declara que nunca mais destruirá a terra através das águas do dilúvio, e o arco-íris se tornará o selo dessa promessa. Ele não fala apenas com palavras, mas com um sinal visível, algo que cada geração poderá contemplar e entender. O arco-íris se torna um lembrete de que, por mais que os tempos sejam difíceis e as provas pareçam insuperáveis, Deus sempre oferece um caminho de paz e renovação. Esse arco de núcleos no céu é um símbolo de reconciliação, de que, independentemente das dificuldades, Ele está disposto a estender sua misericórdia e guiar a criação para um futuro de esperança. Nos dias de hoje, o arco-íris continua a nos lembrar dessa aliança. Quando olhamos para o céu e vemos essas características, ele nos reconecta com essa promessa ancestral. Ele nos lembra que, assim como Noé e sua família vieram da arca para um novo começo, nós também podemos encontrar novos começos em nossa própria vida. Por mais difíceis que sejam as tempestades que enfrentamos, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais, o arco-íris nos lembra que sempre há um tempo de calmaria, uma chance de recomeçar. Ele nos ensina que as provas, por mais intensas que sejam, não são eternas e que Deus sempre reserva um caminho de renovação. O arco-íris, então, é um convite para olharmos além das dificuldades imediatas e lembrarmos da fidelidade de Deus. É um lembrete de que Ele nunca abandona aquilo que criou e que, mesmo nos tempos mais sombrios, há uma promessa de luz. Ele nos ensina a manter a fé, a ter paciência e a confiar que a justiça e a paz sempre prevalecerão. Cada vez que o arco-íris surge, ele reacende em nós a esperança, a certeza de que a renovação está ao nosso alcance. A aliança de Deus com Noé continua viva, refletida nas cores do céu e na promessa de que, após cada tempestade, há um novo começo à esperança. A história de Noé e o dilúvio nos traz lições atemporais sobre fé, obediência e a força de um recomeço. Noé viveu em uma época em que a corrupção e a violência dominavam, mas ele se manteve firme em sua integridade e obediência a Deus, mesmo quando isso não fez nada contra a corrente de sua sociedade. Ao construir a arca, ele fez mais do que seguir as instruções. Ele demonstrou uma fé inabalável, acreditando no propósito divino acima das evidências visíveis. Cada martelada, cada peça colocada na arca era um ato de fé e perseverança, uma mensagem silenciosa de confiança em algo maior do que ele poderia entender. Essa história nos lembra que, em meio ao caos e à incerteza, é possível encontrar refúgio e esperança. A arca simboliza esse abrigo espiritual que nos protege em meio às tempestades da vida, um lugar onde a fé nos sustenta quando tudo ao nosso redor parece desmoronar.
Em um mundo cada vez mais complexo e desafiador, as lições de Noé ecoam como um chamado para mantermos nossa integridade e seguirmos um caminho de retidão, mesmo que isso nos afaste das escolhas comuns ao nosso redor. Através de Noé, aprendemos que a obediência e a confiança em um propósito maior, não apenas nos guiamos, mas nos preparamos para um novo começo, mostrando que, por trás de cada prova, existe uma promessa de renovação. E assim, a história de Noé nos lembra da importância da fé, da perseverança e da esperança em tempos de adversidade. Se essa mensagem tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos inspiradores. Deixe seu like para apoiar nosso trabalho, compartilhe com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem, e comente abaixo sobre o que mais te chamou a atenção na história de Noé. Sua interação nos ajuda a transmitir essas lições de fé e esperança para mais pessoas. Até o próximo vídeo!